tempo de lá chegando. O sol clareia, espalha seu brilho amarelo e centelha. Brincando de ser pipa no ar, criança chacoalha a cabeça e cambaleia. Brincando que a vida é sonho e dançar, balança pra cá o vento. Despenca do céu a chuva mais doce que o mel. E de maduro, faz-me esperar as nuvens de lã, içadas no céu, num pé de maçã. Então, o Thales, ele era um bebê, assim, externamente, perfeitinho. Mas, assim, ele era uma criança que, aos poucos, ele foi criando uma forma de interagir, né? Por exemplo, às vezes eu precisava sair e quando eu voltava, ele escutava o salto do meu sapato, né, no corredor do apartamento, e ele voltava a cabeça para a porta, assim, e ficava com aquela cara de apaixonado, sabe? Para quando eu entrava dentro do quarto, e ele dava o maior sorrisão. A Jaque é uma criança doce, afetuosa. Acredito que através dela, dos cuidados que ela demanda, eu tenho aprendido um pouco mais sobre afeto, sobre colo. Então ela é uma criança que pede contato físico a toda hora e que ela é muito feliz, independente de tudo, todas as angústias. Porque eu vi assim uma criança tão pequena e tão frágil e senti uma força tão grande nela, de uma vontade de viver, que eu falava, gente, ela não está aqui por acaso. A gente que teve um bem, nós ganhamos presente, né? Que é ela que ensina a gente a viver pela garra dela. E diante assim do que ele gosta muito das imagens, dos desenhos de televisão, quando ele gosta muito, para mim era uma manifestação de alegria. Pulava bastante, e batia palmas, agitava as mãos, né? Quando acontece alguma intercorrência dentro daquilo que a gente acredita que seja natural ou normal, a gente não está preparado para fazer, não sabe o que fazer. O SOTUS ele tem diversas características numa mesma situação. Pode ter dificuldade intelectual, pode ter dificuldade de marcha, pode ter dificuldade de alimentação e pode não ter. Tem pessoas com SOTUS que são alfabetizadas, conseguem manter uma condição de vida satisfatória. Outros nem tanto. Por acaso a Jaqueline, ela tem um comprometimento intelectual mais elevado do que, ou eu poderia dizer que alguns. A dependência dela é bastante expressiva porque ela depende para tudo da gente. Ela depende Posso ser absolutamente franco também, né? Ela depende muito porque nós super protegemos. Então, o estímulo, apesar de muito estímulo, não foi com muita liberdade. Aquela coisa de que mãe sente, alguma coisa ele tem, exatamente o que eu ainda não sabia, não. Uma pessoa da família me falou assim, que pela primeira vez me falou de autismo. E então eu marquei uma avaliação na AMA. As palavras foram essas: características leves de autismo. Dói no coração de ver as estereotipias dele, né? De balançar muito as mãos, às vezes batia na cabeça, não com violência. Perguntava assim, o que você quer? Ele não falava nada, porque não fala até hoje. Na gravidez dada foi detectado, mas ele nasceu com uma síndrome chamada síndrome de Edwards. Essa família que vive a situação de ter um filho com uma doença genética grave, né, que então ela vai ter duas opções: ou ela vai ter limitações muito sérias a vida dela toda, ou então ela vai ter
uma expectativa de vida muito curta, como foi no caso do meu filho Thales, que tinha uma expectativa de vida de 30 dias e viveu 1 ano e 5 meses. Algumas crianças nascem com o pezinho caidinho, assim, ou então os dedinhos, né, com malformação, às vezes tem algumas têm lábio leporino, mas o Thales não, externamente ele era fofo, assim, sabe? Ele tinha tudo muito bem feitinho, né? Só que ele tinha um problema cardíaco importante. A Maria Vitória é adotada, né? E quando eu conheci a Maria Vitória, ela tinha 45 dias. Quando eu vi a Vitória, aquele cisco, né? Aquela coisinha pequenininha, naquele berção, aí eu falei, eu vou conversar com a assistente social. Eu quero esse neném. De um modo geral, assim, é um atraso mental, né? Atraso físico. Algumas crianças têm até atrofia em membros inferiores. Uma cardiopatia grave em alguns casos. Quadro respiratório também comprometido. Infelizmente, os profissionais que vão ter o primeiro contato são profissionais que tiram completamente a esperança da família. É como se eles chegam e dizem, olha, o seu projeto deu errado, faça outro. Então a gente acaba ouvindo mais reclamação da família do que assim, esse suporte. Tanto que nós criamos uma associação para dar suporte para quem cuida, porque é uma das falhas que a gente percebe. Já teve família assim que tá há 5 anos procurando o que o filho tem e chorar de alívio quando recebe o diagnóstico de autismo. Eu acho que essa falta desse concreto, assim, ele tá assim por isso, eu acho que deve ser um terror, assim, né, pra família. Isso não vai curar ele, não vai deixar de ser autista, não tem essa função, né, mas tem uma explicação, né, eu acho que isso ameniza. No começo, assim, quando a família chega, que acabou de receber esse diagnóstico, aí é bem difícil, assim, né, elas ainda estão muito abaladas, acreditando numa cura perfeita, assim, né, que a criança vai depois conviver perfeitamente, ou então chegam desacreditadas demais. Eu necessito de mais ajuda, essa é a verdade. Então, se eu tenho todo o apoio, não tenho não. Eu tenho aqui que é essa escola especial para desenvolver ele, né? Mas para a minha pessoa, não. Eu sinto que eu preciso de mais apoio. Eu preciso de mais ajuda psicológica, porque a gente não fica bem. Ele desestruturou a família toda. O relacionamento do casal muda também, porque abala toda uma estrutura familiar. Então eu precisaria ser de uma pessoa que entende muito do assunto para me dar apoio, para me ajudar, para me fazer entender, para eu também não, às vezes, cobrar dele coisas que ele não pode fazer, que ele não vai conseguir fazer, né? E então eu tô meio assim, tateando no escuro. Eu sou do tempo de que o médico sabia tudo, né? A hora que o médico fala, ó, não sei o que fazer, você tem vontade de morrer mesmo, porque quem vai te ajudar, né? Então eu fiquei muito só nessa, né? O que eu senti muito foi solidão. Graças a Deus eu encontrei um time de médicos e de profissionais da saúde que me ampararam, né? Como mãe. É muito forte dizer isso, mas é a sensação que eu tive mesmo. Nos primeiros dias, eu senti como se eu tivesse morrido, assim, sabe? Eu senti uma sensação de morte.
Porque eu não conseguia conviver com a possibilidade do meu filho, que era um bebê, entendeu? Ter 30 dias de vida, né? Eu não conseguia entender por que aquilo tinha acontecido, né? O que eu tinha feito de errado, né? Para aquilo ter acontecido. Muitas vezes no hospital, que você chega no hospital que a pessoa também não sabe o que vai falar com você, que médicos, enfermeiros não sabem o que fala com a gente também. Porque eles pouco conhecem, como a gente disse, eles pouco conhecem sobre a síndrome. Então a gente tinha que aprender junto com eles. Quando eu fiquei sabendo da síndrome, a enfermeira, não foi nem o médico que veio falar comigo, foi a enfermeira que tinha sido até minha chefe lá no hospital. Ela já veio falar comigo que ela podia ser cardiopatia. Eles nem sabiam o diagnóstico, já veio avisar que ela podia ter uma cardiopatia grave e que talvez não viesse chegar a 1 ano de vida. Eles já vieram assim com a bomba, né? Eles internaram a Maria Vitória para morrer, porque eles colocaram ela no quarto comum, eu cuidei dela. Então a impressão que me deu naquele dia foi que assim, vamos deixar aí para morrer. É que eles estavam me fazendo um favor, como dizendo, ela cortou mesmo, sabe, vai dar trabalho para ela, é uma criança especial, não tem prognóstico, vamos deixar aí para morrer. Nós temos pais que não aceitam, né? Nós temos pais que aceitam e realmente assim acabam fazendo parte dessa equipe. Nós temos às vezes não só pais, mas nós temos uma família inteira, né? Que abraça a causa e aí com certeza você pode ver que realmente a evolução é muito maior, né? E também nós temos famílias que, olha, às vezes nem conseguem ajudar porque desconhecem o que realmente acontece. Então eu falo que primeiro nós temos mesmo, enquanto profissional, dar esse respaldo para a família. Quando eu comecei a atender a Jaqueline, tinha uma cadeira onde ela era presa e eu fui avaliar a Jaqueline em casa porque me disseram que ela era hiperativa. Eu sentei com a Jaqueline e eu fiquei mais de 1 hora sentada com a Jaqueline. A maior dificuldade era segurar a mãe do que a paciente. E aí eu percebi que a casa era fechada, que ela não tinha acesso às coisas da casa. E depois, no decorrer dos atendimentos, era bem assim, a família inteira vivia em função da Jaqueline. E a partir da hora que a gente começou a aconselhar a família, olha, ela precisa explorar, né? Aos poucos eu percebi que a casa foi aberta, hoje a casa é completamente aberta. A Jaqueline explora a casa e não tem mais a curiosidade para a escolha, para ir pegar as coisas, porque agora já é aberto, ela já explorou, ela já vivenciou. Teve estímulos precoces com fisioterapeuta, com fono, com TO, com psicopedagoga, com psicóloga, ecoterapia, natação, a fisio solo também. Ela, assim, foi um garimpo no mercado que a gente tem. Foi muito difícil encontrar profissionais, não só capacitados, porque PhD muitos têm, mas que se envolveram com a Jaqueline foram poucos. Eu costumo trabalhar mesmo em equipe. Tem que ser uma equipe muito bem entrosada. Eu penso assim, as famílias
por conta de medo de rótulos, que eu passei por isso, medo de maus tratos ou de falta de estrutura, não levam seus filhos especiais para a escola. Então, a escola só não é melhor porque as famílias não criam essa demanda de forma legítima, de forma conjunta. Posso afirmar que a Jaqueline foi uma das únicas crianças em Ribeirão Preto ou em outras cidades que ficou na escola desde os 3 anos até os 16,5, quando ela concluiu, entre aspas, a 8ª série. Ela frequentou a escola regular como forma de inclusão. O efeito pedagógico foi pequeno, porém a função social foi plena, porque ela conviveu, ela teve contato com pessoas de todos os tipos, da idade, de todos os tempos, desde a da primeira infância até agora, quando terminou o ciclo. Os professores, eles tinham uma dificuldade muito grande, porque por mais que alguns tivessem o título de educador ou até especialidade em educação especial, literalmente cruzavam os braços. E teve uma vez que eu chorei muito, que uma professora me perguntou: mãe, o que você espera que a sua filha aprenda na escola? Isso assim foi muito marcante. Eu respondi: a Jaqueline, eu não esperava. Posso dizer que eu não espero. Seria fantástico se ela pudesse falar, se alfabetizar, se profissionalizar, mas eu gostaria que a Jaqueline fosse feliz, que ela estivesse num meio social. Há uma necessidade muito grande de uma melhor capacitação profissional, porque existem muitas necessidades distintas. Então, já que tem uma necessidade e tem pessoas com outras necessidades no mesmo local. Em 2001, eu apresentei um projeto no Sindicato dos Servidores e também na Secretaria de Educação para que as escolas da rede municipal pudessem ter a figura do cuidador e do professor assistente. Só consegui a professora assistente em 2010. A Jaqueline ficava na escola com estagiárias que não duravam 2, 3 meses. A rede municipal só pagava uma estagiária por escola e essa estagiária tinha que fazer um rodízio entre as salas. A Jaqueline chegou a ficar com filha de professor na escola, quer dizer, então não precisa de formação, precisa de afeto, né? Precisa só de um pouquinho de carinho. Ela ficou muito tempo com profissionais da zeladoria, quer dizer, não precisa de formação, não precisa ser educador, precisa ser humano. Eu acho assim que quando a gente consegue aqui, por exemplo, um laço com essas famílias, então que elas se aproximem, que vamos chamar para uma orientação, vamos indicar um médico, assim, nesse sentido, né? Essa aproximação, eles melhoram muito. Aqueles alunos que começam desde cedo, que já vêm com acompanhamento, que tem um respaldo, que eles já vêm assim, desde pequeno, já frequenta a instituição, frequenta a escola regular. Então, assim, eu acredito que esses alunos, eles têm um desenvolvimento melhor. Foi muito angustiante ver que existe um despreparo, existe uma falta de estrutura, existe falta de projetos para a educação especial, existe falta de espaços.
dos grandes desafios que a Síndrome do Amor tem hoje com as famílias é justamente a tradução, né, da linguagem do médico para a família. E isso tem umas razões, né? É muito comum que as mães, principalmente quando as crianças ainda são pequenas, elas terem uma revolta, assim, tipo, porque ele disse, né, que meu filho tem doença incompatível com a vida, que ele vai morrer, que não sei o quê. Mas depois, né, com um pouco mais de calma e um pouco mais de experiência, apoiar, capacitar essa família que vive a situação de ter um filho com uma doença genética grave. E cada família que eu recebo hoje, mas é como se eu mesma me pegasse no colo, né? Eu ofereço justamente aquilo que eu não tive. Eu ainda estou aprendendo, eu sei que eu tenho muitas dificuldades ainda. Vira e mexe eu tenho algumas regressões também, porque tem coisas assim que eu me cobro demais, eu me culpo ainda demais, por mais que eu compreenda que foi um incidente genético, não foi culpa minha, não foi culpa do pai, não é nada hereditário. Eu me culpo por não conseguir sozinha, gostaria de sozinha, porque é difícil na sociedade esse acolhimento. Tem um hábito que quando a gente tem uma estrelinha aqui em Ribeirão, eu sempre vou ao encontro da família, sempre, né? E porque quando eu chego e a mãe tá lá, recebeu a notícia, eu sinto que elas olham para mim e elas esperam que elas consigam superar, porque aquilo parece ser insuperável. E é uma responsabilidade, né, grande, mas essa responsabilidade me ajudou também a entrar num processo de superação que eu considero um processo constante, né? Você não pode dizer, eu superei, né? Até hoje eu venho superando, né? Mas eu preciso de me cuidar também, né? Eu tomo cuidados comigo porque eu sei que eu tenho uma feridinha ali, que eu cutuco ela bastante, inclusive, né, porque me propus a isso, para ajudar as outras pessoas, mas eu me cuido bastante por essa responsabilidade que eu assumi com essas pessoas. Um pouco dessa ajuda eu tenho sim aqui, porque eu senti, né, quando eu consegui a vaga aqui, eu falei assim, então alguma coisa vai estar sendo feita para ele, porque também é uma pressão muito grande. Quando eu fiquei sabendo assim, agora tem essa pressão, quanto antes estimular, mais chance ele tem. Eu joguei tudo aqui, minha esperança, minha expectativa. Então não é tudo que eu preciso, mas é alguma coisa. Com a decisão tomada, em nenhum momento a gente teve dúvida, né? Mesmo quando eles falaram que ela podia sobreviver só até 1 ano, a gente na hora já pensou assim, então vamos encarar, né? Apesar do medo, né? Do medo da gente sofrer, porque quem ia sofrer é a gente decidiu dar uma qualidade de vida para ela, independente da quantidade. Foi o que a gente pensou. Se ela vai viver 6 meses, 1 ano, pelo menos vamos dar para ela 6 meses, 1 ano de qualidade de vida para ela, né? Se ela vai viver pouco, ela vive feliz, pelo menos esse tempo. Então a gente estava até preparado para o pior, né? Dali 1 ano no máximo. Mas graças a Deus aí, já está com mais de 5 anos. O processo de aceitação passa por um processo anterior de conhecimento também. Esse conhecimento você próprio, eu tenho que fazer isso. Por que aconteceu? Foi isso por isso? Ou como é que eu vou levar? Como um fardo ou como um fato que eu posso criar alternativas razoáveis? E a partir daí ela começou inclusive a falar pai.